Bom dia, oitavo ano, como você está? Pessoal, hoje é quarta-feira e como toda boa quarta-feira, né, as aulas de vocês são uma aula de inglês, uma aula de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Sench e a quarta aula de ciências com a Miss Val. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as nossas redes sociais. Fiquem atentos. Ao longo da semana, nós estamos disponibilizando atividades extracurriculares para que a gente possa interagir, nos distrair mais, preencher a nossa agenda, porque sabemos o quanto é difícil ficar em isolamento social nesse momento de pandemia. Então, fiquem atentos aos dias de jogos online com os professores, aos dias de filme, de debates, que periodicamente têm acontecido ao longo da semana. Ok? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Hello, 8th grade, how are you guys doing? Então, galera do oitavo ano, para o nosso conteúdo da aula de hoje, eu trouxe para vocês meio que uma continuação daquele texto dos Honey Badgers, ok? Lembra o que são os Honey Badgers? Aquele animal que é super ferocious, ele ataca muitos animais de grande porte, ou seja, ele é um animal muito temido, apesar de não ser um dos maiores do environment. E é um animal que ele é muito ligado a gostar de mel, digamos assim. Então, assim, os beekeepers, ok? Os apicultores, eles mantêm as áreas onde tem as colmeias ali envoltas com cerca elétrica por causa dos honey badgers, para eles não entrarem, porque senão eles comem a colmeia ali, o mel, as abelhas, tudo junto. São bem doidões esses honey badgers. E eu trouxe para vocês uma continuação com esse tema do environment, que é onde a gente trabalha um pouquinho de science. E nesse tema eu trouxe para vocês sobre as honeybees, então, ou bumblebees ali, as abelhas. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre o environment e o behavior delas ali no environment. Então, o comportamento delas no meio ambiente. Vai ter um Text and Comprehension lá no Google Classroom. O texto e interpretação para vocês vai estar disponível, as perguntas vão estar disponíveis em inglês. O texto eu vou disponibilizar em português e inglês para auxiliar você já. Se tiverem que traduzir, vocês traduzem somente as perguntas. Porém, as respostas, assim como nas outras atividades de texto e interpretação, têm que ser feitas em inglês, ok? A não ser que a pergunta seja feita em português, aí obrigatoriamente a resposta tem que ser feita em português. Alright. O texto, basicamente, ele vai tratar já diferente daquele outro lá da cadeia alimentar do Honey Badger, vai tratar somente das abelhas em si, do papel delas na natureza. Hoje em dia está muito difícil, na verdade, tem muita escassez de abelhas já no meio ambiente, e isso mexe com todo um ecossistema, certo? Trabalha com a polinização, a distribuição ali de nutrientes para as plantas, para as flores em si, né? Entre outros aspectos. E na verdade, o texto ele baseia-se num estudo, na verdade, é uma research, uma pesquisa feita por toda uma galera, uma percepção feita por toda uma galera da atividade, da atuação das bees, das abelhas no meio ambiente, no environment, ok? Depois de um longo período de tempo, onde assim se imaginava que, nossa, está tendo menos plantas, ou seja, desmatamento, queimadas, e as pessoas não plantam tantas árvores, as cidades estão tendo mais prédios do que áreas verdes, as abelhas estão perdendo espaço, não está tendo tantas plantas, e as que têm, elas são atrasadas, por exemplo, o desenvolvimento, o development dessas plantas, eles são atrasados pelas ações do clima, certo? Entre outros aspectos. Então, tudo isso afeta no ecossistema em geral. Basicamente, a gente fala das abelhas quanto às flores das plantas, certo? Então, basicamente, tem um processo de desenvolvimento até chegar na flor. As abelhas têm um papel super importante nisso. E uma coisa que foi muito percebido e que depois foi induzido a ver realmente se isso acontecia, e foi comprovado,
é que num período de tempo ali, ou seja, as plantas demorariam muito tempo para florescer, digamos assim. Digamos que num prazo de 2 ou 3 meses a planta ia florescer. Qual foi o papel da abelha, da bee, nesse sentido? Ela ia na folha, ela perfurava a folha, injetava, digamos assim, um nutriente naquela planta, naquela folha, para acelerar o aparecimento de flor. E isso foi comprovado, foi estudado, e realmente ali toda a sociedade da universidade começou a trabalhar em cima disso. E fizeram um teste depois da planta para ver se realmente as abelhas iam e faziam isso, e conseguiram constatar que elas perfuravam as folhas para injetar esses nutrientes. Então uma planta que demoraria, por exemplo, 3 meses para florescer, ela florescia em 1 mês, ok? Com 2 meses de antecedência. E isso para as abelhas já terem acesso ali à polinização, entre outros aspectos, ou seja, a abelha ela própria induzia o seu trabalho ali para ir mais rápido. A abelha está mais ágil do que muita gente por aí. That's it, guys. Então, basicamente, o texto trata desse tema. Vocês vão responder as perguntas todas em inglês sobre esse tema aqui. Super easy, super fácil de trabalhar com esse texto, ok? E é uma continuação aí sobre o ecosystem que nós estamos estudando. Depois, mais à frente, teremos mais sobre isso. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Vai estar disponível no Google Classroom para vocês. Alright? Thanks ever so much for watching. Vou colocar aí no final do vídeo algumas imagens desse processo acontecendo, ok? Tanto das abelhas, algumas imagens das abelhas. Vou colocar um Honey Badger lá só para fazer uma graça, para todo mundo lembrar do tanto que ele é bonitinho. E vou colocar o processo aqui da abelha induzindo essa aceleração aí no desenvolvimento, certo? Das plantas, and that's it. Thanks ever so much. Bye bye. See you. Bom dia, 8º ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, seguimos aí, né, nosso horário de aulas presenciais. Então, hoje, na quarta-feira, vocês têm 2 aulas de gramática. Então, para hoje, o que eu elaborei para vocês? Algumas explicações referentes a posto, que vocês começarão a estudar hoje, tá? Eu já mencionei em alguns momentos, em outras aulas, o aposto, né? O que é um aposto, dei alguns exemplos, mas eu não especifiquei, não entramos em detalhes. Então, hoje nós começaremos aí, né, a fazer um estudo mais aprofundado, né, sobre o aposto, sobre os tipos de aposto, exemplos, e, né, como proposição aí de atividades, né, nós temos aí as páginas 83 a 85. Tá? No livro de vocês, nessas páginas aí, tem explicações, né, referentes ao aposto. Eu vou utilizar agora como material explicativo aí para vocês, um que eu coloquei nesse material aqui em slides. Por quê? Porque aí vocês ficam tendo o material do livro, as explicações que vocês já têm, mais os exemplos que tem lá, e mais esse material de apoio aqui do livro. Então, vocês ficam tendo aí 2 fontes de pesquisa e de estudo, tá? Então, material complementar aí para vocês. Vamos aí, então, de início, vamos aí, né, falar um pouquinho o que é um aposto. O que é isso? O aposto, ele é uma palavra, né, ou até mesmo uma expressão, mas ela tem como objetivo explicar, né, ou relacionar explicar ou, né, a questão do relacionamento, né? Então, o aposto é uma palavra, expressão que explica o que se relaciona com um termo. Então, nós temos período, uma oração, e após esse período, ou essa oração, ou esse termo, nós temos aí uma palavra ou expressão que está esclarecendo, está dando uma informação do que foi dito anteriormente. Então, ele pode esclarecer, ele pode explicar, ele pode detalhar, ele pode enumerar, tá? Ele pode especificar algo que foi dito anteriormente, né? Algum termo que antecede essa explicação, que é o aposto. Então, olha o exemplo aí, ó. André, o homem casado com minha prima, é um bom advogado. Esse aposto veio separado por vírgulas. Então, nós temos aí o André,
homem casado com a minha prima. Então, esse homem casado com a minha prima é um aposto. Por quê? Porque ele está explicando, ele está dando aí, né, uma explicação de quem é esse André. Uma explicação a mais, porque nós temos aí ele é um bom advogado. Quem que é esse André? Ele é o homem casado com a minha prima. Então, nós temos aí uma cara que detalhou mais aí de quem é essa pessoa aí com o nome de André. Então, aí nós temos o aposto. Então, a palavra ou expressão que vai explicar, né? Ou que vai relacionar com o termo, né, que já foi dito, né? Um termo anterior, tá? Ele vai esclarecer, vai enumerar, vai explicar, vai detalhar, vai exemplificar. Que aí é onde é a classificação dos apostos. Aqui eu vou mostrar para vocês um próximo slide, mais exemplos, sem classificações por enquanto, tá? Só para ilustrar um pouco mais aí, né, dessa questão da explicação. Então, olha só. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Quando eu falo irmã de Bernadette, eu tenho quem aí? Um aposto. Porque essa irmã de Bernadette, que é a Maria, tô dando uma explicação de quem seja Maria. Ela é irmã de Bernadette. Então, irmã de Bernadette é o aposto. Depois, gosto de tudo o que serve no restaurante. 2 pontos. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Então, esse período que vem depois aí dos dois é aposto, porque tá explicando aí o que eu gosto aí, né, do que é ser restaurante. Próximo exemplo. Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Então, o meu aposto aí agora, ele já veio parado por um quê? Parênteses. Então, essa separação aí, o que nós temos aí? Uma explicação dessa separação, que é um aposto. Chico Buarque, um dos compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Novamente, eu tenho aí um aposto. Quando eu digo um dos maiores compositores da música brasileira, eu estou falando, estou caracterizando aí, estou detalhando a pessoa aí, Chico Buarque. Ficou claro? Então, o aposto, ele é uma explicação. Então, ele pode vir separado por vírgulas, por 2 pontos, por parênteses. O que você tem que entender é que ele serve como o quê? Como explicação, ele dá essa informação a mais, né? Ele te dá uma ideia, uma exemplificação a mais do termo que já foi dito anteriormente. Então, é um aposto, né? O que explica, o que detalha, o que exemplifica, o que enumera, tá? Agora, nós vamos partir para as classificações. O livro de vocês traz essas 3 classificações aí. Existem outras, mas até agora nós iremos estudar esses 3 aí, né? Seguindo aí o cronograma que o livro colocou aí. Depois nós iremos estudar o restante, tá? Mas por enquanto vão ser essas 3 classificações. A primeira que eu tenho aí é um aposto explicativo. É aquele aposto que vai oferecer, que vai dar explicação referente anterior ao que já foi dito. Então, ele vai explicar. O próprio nome, eu sempre digo a vocês, prestem atenção nos títulos dos conteúdos, né? Por quê? Porque eles já te induzem pelo menos a entender ou a conhecer o que vai ser dito. Então, se o meu aposto é explicativo, eu já sei que ele vai dar uma explicação. É redundante? É. Só que é bom frisar isso, por quê? Porque te induz, né, te ajuda aí a entender, a compreender, né, e depois colocar em prática o que está sendo aprendido. Não só nesse conteúdo, mas em outros, né, também. Olha o exemplo. Primeiro exemplo que aparece aí. A geografia, estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então, eu falo estudo da Terra, eu estou explicando a geografia. Estou falando que estuda essa geografia, né? O estudo da Terra. Uma explicação. Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas. Eu sei que tem uma Júlia, que existe uma Júlia. E essa Júlia é de onde? Do departamento aí dos Recursos Humanos. Então, eu expliquei
algo sobre a Júlia. Então, esses dois exemplos aí são exemplos de apostos, né, explicativos, né? Então, um aposto aí explicativo. Depois, nós vamos aí para o explicativo. Ele explica um termo da oração. A aluna Joana continua-se nos surpreender. A Avenida Paulista, né, eu estou especificando. A aluna Joana continua-se nos surpreender. Eu estou especificando algum. Então, quando eu digo a aluna Joana, Joana é um termo especificativo de aluna. Eu estou essa aluna. Isso aí, né? A aluna Joana costuma se nos surpreender. Nós temos a Joana como um apóstolo. Esse apóstolo não tem por nenhuma marca de ponto. Então, alguns livros que falam assim que todos sem exceções. Tem essas duas exceções aí que eu estou colocando aí para vocês como exemplo. O exemplo de Lindíssima, paulista, é o apóstolo. E esse paulista, né, é o especificativo. Eu estou especificando qual é a avenida, né, que é a Avenida Paulista. Então, nós temos aí dois exemplos de apóstolo especificativo. Depois, nós temos o resumitivo. O resumitivo, né, ou recapitulativo, né, no livro de vocês tem o termo resumitivo, mas vocês podem ver em outros livros, outras gramáticas, falando que ele pode ser recapitulativo. Desculpa. Ele é aquele que vai o quê? Resumir os termos da oração, né, os termos aí né, que foram ditos aí anteriormente no enunciado, no período, né, na oração. Então, nós temos aí, né, seguindo aí os exemplos. Educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridade de um país. Então, quando eu digo tudo isso é o quê? O resumitivo. Eu resumi aí tudo que foi dito aí. A educação e acesso à cultura. Então, um apóstolo, depois, paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Então, nós temos aí como apóstolo o termo esses. Então, esses resumiu aí a palavra paz e sossego. Então, eu tenho aí exemplo de apóstolo resumitivo. Tá? São dois exemplos que nós temos aí, tá? Que pode ser também chamado como recapitulativo, tá? São os três primeiros aí tipos de apóstolos que aparecem aí no livro de vocês. Agora eu vou mostrar, tá, as atividades para vocês que tem aí no livro, que são as páginas que estão nas páginas 83 a 85. Então começa aqui, meninos. A língua em estudo, apóstolo, refletindo e conceituando. Então, aqui nós temos, né, de início aqui, um texto para vocês lerem, tá? É um trecho retirado da reportagem O Celular Escraviza, tá? E aí tem o texto aqui, a reportagem, que inclusive é o gênero que nós estamos estudando em redação, tá? Então, aqui nós temos número 1. Escreva a que termos se referem as expressões a seguir. A. Especializado em tecnologia. B. Um iPhone cujo nome homenageia a banda de rock Led Zeppelin. Então, você vai voltar no texto e vai procurar o quê? A que termos se referem essas expressões. 2. Qual é a função dessas expressões relacionadas aos termos a que se referem? Assinale a alternativa correta. Então, você vai assinalar aqui qual dessas alternativas é a correta, né, com relação a que é essa função dessas expressões. Então, nós temos aí, explicam, identificam e os esclarecem ao leitor, expressam um chamado indicando com quem está se falando, ou resumem as enumerações que as antecedem. Você vai escolher uma e vai marcar.
3. Qual sinal de pontuação foi empregado entre essas expressões e os termos a que se referem? Então, você vai procurar aí, né, qual é o sinal de pontuação que foi empregado aí nessa situação. 4. Releia a seguinte frase do trecho. Alheio aos avanços tecnológicos, rendeu-se ao smartphone um artefato amigável mesmo para os que pegaram a revolução digital no meio da vida. Qual é a função desse trecho em destaque em relação ao smartphone? Você vai explicar aí, né? Que função foi essa aí relacionada a esse trecho aí da palavra smartphone? Que né, tem aqui, né? Ela tá bem aqui, e aí depois tem negrito aqui, né? Esse trecho aqui, né? Que tá em destaque aqui. Qual foi a função dele aí relacionada à palavra smartphone? Seguindo aí os exercícios, aqui são outras explicações que eu quero que vocês dêem uma lida e uma olhada aí, tá? É o mesmo conteúdo que como eu falei pra vocês, é o mesmo conteúdo que eu expliquei nos slides, só que isso aqui é uma outra fonte de pesquisa pra vocês, tá? Então, eu quero que vocês façam a leitura e a análise aí agora. Como vocês já viram a explicação que eu coloquei, então eu quero que vocês leiam essa aí sozinha, né? Analisem aí os exemplos para que vocês tenham mais uma fonte de pesquisa. E durante a correção eu retomo essa explicação aqui, tá? Seguindo aí os exercícios. Número 1. Vimos que em uma situação de comunicação o aposto pode ser empregado com funções diferentes. Ele pode explicar, ele pode enumerar e ele pode especificar ou ele pode resumir. Foi o que eu disse para vocês anteriormente, né? Eu até falei no início da aula que ele tem essas funções. Aqui ele vem falando aqui sobre esses exemplos, sobre essas funções aqui, eu também já tinha dito para vocês lá nos slides. Então, aqui nós temos aqui exemplos aqui, né, de períodos com apostos, eles estão até em negrito, eu tenho aqui até uma dica para vocês, né, tá em negrito, e você vai colocar aqui qual é a função de cada um aqui. Então, você vai usar esses códigos aqui, 1, 2, 3 e 4. Gente, quando você tem essa marcação de códigos aqui, no caso aqui por numerais romanos, você tem que seguir ela quando você vai responder sua atividade, tá? Quando eu vejo assim, uns exercícios assim, quando é o número 4, o aluno vem aqui e coloca o número 4. Você vai utilizar o número 4 em romano, do jeito que tá aqui, tá? Seguindo aí. Número 2, leia a tirinha a seguir, As Aventuras de Timóteo, o Tímido. Aí tem aqui a imagem e tal, e no final tem aqui, ele estava mais tímido do que nunca. O humor da tirinha pode ser percebido por meio da relação entre a expressão presente no título e a história apresentada. Explique. Então, aqui nós temos o título e aqui nós temos a historinha. Vocês vão analisar aí os desenhos, as imagens, né? E a parte verbal, né, que são as orações, e a parte não verbal, né, ou seja, que tem as imagens. E aí, né, você vai falar dessa questão do humor, né, que pode ser percebido dessa relação aí da palavra e do presente no título e da história apresentada, né, e aí você vai explicar. B, qual é a expressão, né, qual é essa expressão e qual é sua função? Então, qual que é a expressão aqui que indica o humor? Que função que ela tem? Ela tem de explicar, ela tem de enumerar, ela tem de exemplificar? 6. Como ela é classificada sintaticamente? Meninos, nós estamos estudando análise sintática. O aposto, ele está dentro dessa área de estudo da gramática, que é a análise sintática. Se você coloca aqui o nome da classe de palavras, eu tenho um aposto aqui, né? Tem uma palavra lá, igual nos exemplos que eu dei anteriormente, tinha um exemplo lá que era esses. Se eu falo esses é um pronome o quê? Demonstrativo, mas isso dentro da análise morfológica, onde eu falo as classes de palavras. Nesse momento aqui do nosso estudo, nós estamos fazendo análise sintática.
que é análise sintática? Como esses termos, como as palavras, elas funcionam aí dentro das orações. E aí elas nem são mais chamadas de palavras, elas já são chamadas de termos. Como que esses termos se relacionam entre si aí, com relação ao que foi dito anteriormente ou que vai ser dito em seguida, tá? Então, é a análise sintática. Então, o aposto, que é o nosso conteúdo agora das próximas semanas, ele está dentro da análise sintática, tá bom? Então, você vai dizer aí como que essa palavra é classificada aí, né? Como que esse termo, na verdade, é classificado aí, essa expressão, né, sintaticamente, tá? Então, você não vai falar qual é a classe de palavras, porque senão seria análise morfológica, que é análise sintática. Uma das funções do artigo definido é transformar em substantivo a palavra que acompanha. Identifique esse emprego na tirinha. Qual é a classe de palavras original do termo acompanhado pelo artigo? Agora sim é a análise morfológica. Eu quero saber qual é a classe de palavras do termo acompanhado pelo artigo. Então, você vai voltar aqui e vai fazer essa análise morfológica. O que você vai pegar? Qual que é a classe? Nós temos aqui, explicando aqui, né, a função do artigo definido, que é o, a, os, as, né, e né, qual que é a classe de palavras aí do termo que acompanha aí que é acompanhado pelo artigo. É um substantivo? É um advérbio? É um adjetivo? É um verbo? Qual que é a classe de palavras? Aí agora sim, análise morfológica, tá? Se o título, né, da tirinha fosse As Aventuras de Timóteo Tímido, haveria mudança com relação à função sintática da palavra tímido? Explique. Então, você vai explicar aí se tivesse essa modificação aqui do título, né, retirando o artigo, se teria uma mudança aí na função sintática dessa palavra tímida. Ela ia mudar aí o comportamento dela entre os termos aí, iria ser modificado? Sim ou não? E aí você vai explicar. Finalizando aí, né? Nós vamos até aqui, meninos, na página 85, tá? Nesse primeiro momento aqui nessa semana. Então, exercício 3. Você já ouviu falar de Albert Einstein? As frases a seguir trazem informações sobre ele. Em duplas, não tem duplas, então é individual, tá? Classifique os termos destacados em aposto ou predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um conteúdo que nós já vimos, e eu vou revisar aqui com você, vou explicar aqui, o que é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele dá característica ao sujeito. Ele está diretamente ligado ao sujeito. Ele vai esclarecer, ele vai dar alguma informação, ele vai explicar alguma coisa do sujeito. Tem que ser relacionada só ao sujeito. O aposto, ele dá características, ele esclarece, ele explica, ele enumera alguma coisa do termo anterior. Então, esse termo anterior, ele pode ser qualquer outro termo. Ele pode ser ele pode ser um substantivo, ele pode ser igual nós vimos anteriormente nos exemplos, até aquele exemplo do André, ele pode ser um nome próprio, né, que é um substantivo próprio. Enfim, ele pode ser qualquer outra classe de palavras que aí, no caso, ele vai funcionar como termo da oração, porque nós estamos falando de análise sintática. Qual que é a diferença do aposto para o predicativo do sujeito? O aposto, ele vai explicar qualquer termo que tenha aparecido anteriormente. Já o predicativo do sujeito tem que ser obrigatoriamente uma explicação do sujeito, tá? Então, é o que vocês vão analisar aqui. Então, vocês vão observar. Está fazendo características somente ao sujeito? Então, é predicativo do sujeito. Está dando característica? Está esclarecendo, dando alguma informação de um termo que foi dito anteriormente, que não necessariamente não é o sujeito? Aí é um aposto, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro, tá? Então, essas são as atividades aí que são propostas para vocês, tá? Qualquer dúvida, só você voltar no vídeo, ou voltar no livro, ou me procurar,
que eu estou à disposição, tá bom? Um ótimo dia para vocês, ótima quarta-feira aí, tudo de bom. Beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, oitavo ano, para nossa aula de ciências, né? Falando ainda sobre o sistema urinário, eu preparei uma aulazinha com uma curiosidade sobre os cálculos renais, né? O que são os cálculos renais? O que são os cálculos renais? Meninos, cálculos renais, ou também o famoso pedra nos rins, é um material sólido que se forma no rim e vem de filtração, né, das substâncias que estão presentes no nosso organismo que vai formar a urina. Podem ser pequenos grãos de areia, né, ou grandes bolas de golfe, né, ou lisa ou cheia de pontas. Quando a gente fala grãos de areia ou bolas de golfe, é na brincadeira, tá, meninas? Não é porque a gente come areia, não. Mas é porque ficam uns grãozinhos tão pequenininhos, como um grãozinho de areia, ou pode ser, né, um cálculo bem maior, como um grão de arroz, um grão de feijão, e aí causa uma infecção tremenda, né, e uma cólica renal que acaba prejudicando o funcionamento. Onde são encontrados, né, esses cálculos renais? Os cálculos renais eles vão formar dentro do rim, à medida que é filtrada e formada a urina, e aí eles podem descer pelo sistema urinário, né? As pedras maiores, elas podem ficar presas no ureter, ou na bexiga, ou na uretra, impedindo a passagem de urina e causa infecção e dor. Tem gente que consegue expelir, né? Machuca, sai sangue, sente muita dor ao urinar. Então, curiosidade, já ouviram falar em pedra nos rins? É comum a gente falar, em vez de cálculo renal, falar: nossa, minha avó tem pedra nos rins, pedra na vesícula. É porque os cálculos renais, né, eles se assemelham muito a pedras. Eles são grãos ou pedras, né, que se formam com a cristalização de alguns sais minerais encontrados no organismo. Esses sais minerais, eles vão alojar nos rins, nos ureteres ou na bexiga e causam dores bem agudas, né? Dores bem fortes. Então, é preciso que tomamos bastante água. Quando a pedra ela é grande, né, e não pode ser eliminada pela a uretra, aí é preciso fazer uma cirurgia ou um tratamento adequado para quebrá-la. Geralmente, é um processo cirúrgico, tá?
Por que que se formam os cálculos renais, né? As pedras nos rins ou os cálculos renais, ela é uma doença muito comum em nossa população. Isso ocorre porque a urina, né, dos seres humanos contém diversos elementos e esses elementos eles podem aglomerar e formar uma pedra. Na falta de água para dissolver essas substâncias, né, ou o excesso de uma delas, aí que vai criando condições que favorecem o surgimento desses cálculos renais. Então, é importante ingerir bastante água. Nós vamos ver que nós temos que evitar alguns tipos de alimentos, né, que são fundamentais na formação desses cálculos renais. Aqui estou mostrando para vocês, né, a bexiga, os ureteres, e dentro do rim nós temos lá o cálculo renal. O cálculo renal ele pode sair do rim, certo? E descer pelo ureter, bexiga, né? E até mesmo na uretra. Quais são os sintomas, né? Que a pessoa sente quando ela tem um cálculo renal? Ela tem pessoas que não têm nem sintoma, né? Antes, depois que o cálculo está fugiu a palavra, formado, depois que o cálculo renal ele estiver formado lá, né, às vezes ele vai aumentando também, aí que pode haver, né, uns sintomas mais sérios, mas no início não. Pode parar o fluxo urinário. O que é essa parada do fluxo? A pessoa vai ter, né, vai urinar bem pouquinho, ou até mesmo nem urinar. Aumento da vontade de urinar, mas aí vai sentir dor, né, a urinar. Então, ele vai com frequência ao banheiro, causa sensação, vontade de fazer xixi, mas às vezes vai no banheiro, só dói ou sai bem pouquinho, né? Em alguns casos, sai sangue na urina, quando o cálculo ele é muito grande, né? Sai sangue na urina. A pessoa com as dores muito fortes, ela pode sentir enjoos e vômitos. Tem pessoas que dá febre, calafrio e dores muito fortes. Eu nunca senti, mas na minha família tem vários que já sentiram, né? Diz que é uma dor insuportável. Então, quais são as causas, né? A herança familiar, se tem casos na família, né, que tem, então vou ter uma maior predisposição. Infecção urinária, quem tem infecção urinária constante, né? Ingerir pequena quantidade de líquido quando se bebe pouco, né? Alguns distúrbios no metabolismo, o sedentarismo, que é a não prática de atividade física, né? Suar demais e não sem repor essa perda, né? A pessoa não toma água o suficiente, soa muito. Então, aqui tem alguns cálculos renais para vocês verem o tamanho deles. Então, eu tenho desde minúsculos até, né, com alguns centímetros, que pode dar até 1 centímetro, 2 centímetros. Então, os cálculos renais, eles são substâncias concentradas, né, de sais na urina, que vão formando, né, depósitos de cristais. E aí ele é conhecido como pedra no rim ou cálculo renal. Nessa imagem está mostrando para vocês como que faz, né, o cálculo, como que retira, né, um cálculo renal com tratamento a laser, que é o mais comum hoje. Então, eu pego o cálculo renal, né, eu faço 2 furos na lateral, mas no meio, mais voltado para o lado das costas, e aí introduz lá o aparelhinho que vai emitir o laser para poder quebrar essa, não tirar a pedra inteira, tá? Quebra ela em partículas menores e depois da medicação
e essas pedrinhas saem pela ureter e uretra. Professora, você falou que a infecção urinária ela é uma das causas dos cálculos renais, mas como que se tem infecção urinária? Quais são as causas? Gente, causa de infecção urinária pode ser pedra nos rins, problemas na bexiga, outras doenças, né? Tendência genética, a questão familiar, né? E o excesso ou a falta de higiene. Professora, mas excesso de higiene é possível? Sim, gente. Quando se lava demais os órgãos genitais, eu também retiro a proteção, né? Então, aí eu vou ter manifestação de infecção urinária. Em crianças, os sintomas é quase os mesmos, tá? A urina, ela fica mais escura, mais que o normal. E o cheiro é bem forte, né? Choro ou reclamação quando vai urinar, né? Falta de apetite, de energia. Alguns vão recusar se alimentar por causa da dor, né? E febre de 37,5 até 39. No homem, né? Vai sentir dor e ardor ao urinar, febre alta, urgência para urinar, dor na virilha, né? Urina turva e com cheiro bem forte. Na mulher, também tenho, né? Ardência a urinar, né? Forte necessidade de urinar mais tarde, né? Não consegue lá. Por exemplo, às vezes tem alguns lugares que caixa até um limite de 3 horas. Mas muitas vezes a mulher como gestante, ela não consegue. Então, ela vai ter que ir mais vezes ao banheiro. Às vezes a urina, né, vem acompanhada de sangue, né, urina com cheiro forte, dor na pelve. E a última lá eu não consigo ler. A incontinência urinária, não consegue segurar para fazer xixi, tá? A cor da nossa urina ela também nos diz algo, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Quanto mais escuro for a cor do xixi, né? Mais atenção ele me pede. Então, quando eu tenho, né? Uma urina, né? Transparente, amarelo claro, né? Um amarelo transparente, até mesmo um amarelo um pouquinho mais escuro, ele é considerado um xixi de cor de um xixi normal. E quando ele já é mais amarelado, mais voltado pro mel, ou quando como se tivesse com um açafrão, sabe? Aí tá sinal de desidratado. Quando o xixi, né, faz xixi e espuma, né, e se ficar por muito tempo, indica o excesso de proteína na dieta. Alaranjado, né, falta de água, ou também pode ser pigmento de comida. E aí, se persistir, viu que não é, né, fez uma comida lá menos temperada, né, com menos corantes. Aí pode ser relacionada à vesícula. Rosada ou avermelhada, né? Pode ser a comida, e se persistir, pode ser problema no fígado. Quando eu falo persistir, gente, é 2, 3 dias, é o que eu falei pra vocês, né? Às vezes a gente faz xixi rosa e eu fico, ai, por que eu tô rosa? Por que eu tô rosa? E depois lembra que comeu um algodão doce, colorido, ou uma pipoca. Pipoca é com mais corante. Aí ele vai sair, tá? Bem rosado. Acastanhado significa desidratação severa.
E azulado ou esverdeado, né, pode ser da comida, medicação ou alguma infecção bacteriana. Então, tem que ficar atento aí à urina. Aí eu termino a nossa aula, não coloquei atividade para casa nessa aula de hoje, né? Vocês têm alguns lá para poder fazer. Então, para colocar em ordem, tá bom? Beijo e até a próxima aula.